Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo nos dê revelação da Tua palavra. Fala conosco, Deus, nessa noite, aquilo que nós precisamos ser transformados e renovados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas o título dessa palavra é Pais Convertidos aos Filhos. Então veja que, deixa eu ler um texto aqui, acho que eu até falei ali no começo, está lá em Malaquias 4, capítulo 4, de 5 a 6, diz assim: Malaquias 4, a partir do versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a palavra de Deus diz aqui que o coração dos pais se converteriam aos filhos, e dos filhos aos pais. Essa é a palavra, essa é a promessa, essa é a verdade da palavra para nós nos dias de hoje. Mas é interessante que parece que muitas vezes isso não acontece na prática, não como deveria. Parece que quando somos pequenos e muito relacionamento, mas à medida que os anos vão passando, parece que vai criando um certo distanciamento. Mas veja que a palavra de Deus, essa é a promessa para mim e para você, amém? Então veja, a paternidade ela é uma missão, assim como a maternidade também. Então Deus, quando levantou o homem, com essa paternidade, nós somos referenciais para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles aprendem por repetição dos pais. Essa é a forma mais básica que eles começam a aprender. Por isso que às vezes eu vejo algum pai falando errado com o filho, eu falo, não, mas o pai fala errado, o filho vai falar errado, vai aprender errado. O certo seria falar normalmente. Por quê? Porque o filho está ouvindo e está aprendendo, e ele vai replicar aquilo que ele ouve. Então veja que são coisas muito interessantes, que vai desde do começo, da infância. Agora veja, muitas pessoas, elas falam, não, mas todo mundo sonha com um pai perfeito. Eu quero te fazer uma pergunta, existe um homem perfeito nessa terra? Sim ou não? Não. O único perfeito crucificaram foi Jesus Cristo. Mas veja que muitas vezes nós crescemos com essa expectativa no nosso interior, e quando isso não acontece, nós achamos 1001 desculpas. Começamos a colocar rótulos muitas vezes nos nossos pais, colocamos a colocar rótulos naqueles que deveriam ser referenciais, mas você já colocou dizendo que ele não é. E aí você fala, mas meu pai não fez isso, meu pai não fez aquilo, porque se meu pai fosse assim, assim, assado. E aí você pensa que só por conta do contexto que você viveu, você tem dificuldade por conta do seu pai. Ah, se meu pai fosse, se meu pai tivesse dinheiro, aí sim as coisas seriam diferentes. Sabe, isso é um grande engano. Conheço homens brilhantes, que foram grandes referenciais. Talvez o Pelé seja um grande referencial no que diz respeito a um atleta, a um esportista. Mas veja, o Pelé foi alguém que venceu em várias áreas. Na época dele não se pagavam essas fortunas que se pagam hoje para os atletas, mas ele foi alguém que ele soube aproveitar e ele prosperou muito por conta do nome dele, Pelé. Ele foi um grande atleta, sim ou não? Foi um grande referencial e reconhecido aí como o atleta do século. Ele é um grande referencial. Mas veja, o seu filho, talvez você fale, mas se eu fosse filho do Pelé, tudo seria diferente. Você fala isso porque você não é o filho do Pelé. Porque o próprio filho do Pelé olhou para o pai dele, um herói nacional, um herói de todos os reverenciavam, mas aí ele olhou e falou, não, eu quero ser como meu pai. Mas ele olhou e falou, não, mas acho que eu não consigo. Então veja, o próprio filho do Pelé foi ser um jogador de futebol, mas nunca chutou uma bola. Foi ser goleiro. Por quê? Ele olhou e falou, é difícil demais, não consigo ser como meu pai. E aí ele falou, bom,
Meu pai chuta muito bem, eu vou pegar muito bem com as mãos, então. Então, veja, o pior é que nem isso ele fez bem, né, irmão? Mas tudo bem, isso é outra história. Mas veja, o que eu estou dizendo é que não importa qual seja o extremo, qual seja o lar que você foi colocado, as dificuldades, elas estão ali presentes. E muitas vezes o diabo ele vai tentar distorcer a figura chamada pai. O papel do diabo é destruir a figura pai. Por quê? Porque muitas vezes nós associamos a figura paterna ao próprio Deus. Eu me lembro que a minha esposa, ela já contou isso inúmeras vezes, mas para você que nunca ouviu essa história, o pai da minha esposa, quando ela tinha em torno de 5, 6 anos, se separou da mãe. E porque se separou, foi embora. E aquela presença do pai, aquela figura paterna, se ausentou. E aí quando ela se converteu, quando ela teve uma experiência com Deus, ela sempre tinha uma barreira para se entregar nos braços de Deus. Por quê? Porque lá no subconsciente dela era o seguinte: em algum momento, o Deus Pai também vai me abandonar. Em algum momento, Deus vai pisar na bola. Então veja que o papel do diabo muitas vezes é distorcer essa figura paterna, que muitas vezes nós associamos a Deus. Então veja, queridos, sabe, tem coisas que o papel do pai é aquele papel provedor, aquele que quer acolher, mas muitas vezes não existe isso. Não na realidade. Mas Deus nos fez para guardar os filhos. Isso aconteceu aonde? Então Noé construiu a arca e Deus deu uma direção para ele, mas o que ele fez? Ele pegou todos os filhos também e colocou na arca. Essa é a função do pai, é proteger e guardar os filhos. Nós fomos feitos para isso. Né? Quando houve as 10 pragas no Egito, a 10ª praga era o quê? Ia passar um espírito de morte. E aí dá uma direção lá para passar o sangue nos umbrais da porta e guardar toda a família dentro. Não era só, porque o primogênito, não. Né? Era guardar toda a sua casa. Então veja que a salvação é para a família. Né? A promessa do Senhor é: se crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Essa é a promessa. Então quando nós cremos no Senhor, veja que essa promessa não é só para nós, essa promessa também é para a nossa casa. Então quando nós conhecemos o Senhor Jesus, sabe, muitas vezes, muitos filhos ficam apedrejando pais, mas não entenderam que muitas vezes o pai vivia num tempo da ignorância, não conhecia a palavra de Deus. Mas aquele pai que conhece a palavra de Deus, ele sempre quer imprimir a palavra no coração do filho. Por quê? Porque ele sabe que essa palavra não é só para ele, mas é para ele e para a casa dele, para os familiares dele. Então veja, isso acontece no dia a dia, em muitos lares. Alguns acertam, outros erram, mas isso faz parte. Isso faz parte. Então deixa eu ler aqui. Como o pai pode ser convertido ao seu filho? Vou falar aqui 7 princípios aqui, vou ser bem rápido. Então veja, pais convertidos aos filhos, né? Primeiro, expresse interesse pela vida, pelos conflitos e problemas dos seus filhos. Sabe, muitas vezes pais, principalmente a figura masculina, geralmente ele costuma jogar isso para a mãe. Não, você vai lá e resolve. Mas tem coisas que Deus espera que nós homens façamos. Essa responsabilidade de governar foi dada ao homem. E é muito ruim quando você transfere o governo para sua mulher. Então tem coisas que Deus deu ao homem, o governo foi dado ao homem. Mas aí algumas mulheres são muito fortes, aí o cara fala: não, vou arrumar outro conflito, e já tem muito conflito, deixa para lá. Vou empurrar aqui debaixo do tapete. Não faça isso.
Não faça isso. Sabe, o nosso papel de como pai é nós nos aproximarmos dos nossos filhos, é darmos suporte, proteção, tanto no dia da alegria quanto no dia da tristeza. É no dia que desajustou, você ir lá ajustar. Muitas vezes não é com briga e fazendo tantas outras coisas, não. É demonstrando um amor, é numa boa conversa. Porque uma boa conversa, ela vai expressar muito mais amor, muitas vezes, do que você chegar e arrebentando, porque aí você amedronta. Pastor, quer dizer que eu nunca posso chegar? Não, tem momentos para isso. O problema é quando você só se comunica com o seu filho dessa forma. Você nunca fala, e quando vai falar já chega arrebentando. Aí você não consegue construir um relacionamento saudável com o seu filho. Sabe, Deus fez um homem, Deus nos fez para que nós nos tornássemos filhos, e mais do que isso, para nós termos o quê? Relacionamento. Porque se você chega só arrebentando seu filho, você vai ter dificuldade de se relacionar com Deus, porque você vai olhar para Deus e vai achar que Deus está no seu trono com um chicote, só para te sentar a paulada. Deus disciplina, sim ou não? Sim. A palavra de Deus diz que o pai que ama, disciplina o seu filho. Mas há momentos para isso específico. Não diz que vive dessa forma. Então nós precisamos ter entendimento e sabedoria. Então veja aqui, quero dar um exemplo aqui de Davi e Absalão. Davi e Absalão. Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha o seu primogênito chamado o quê? Absalão. E eu fico pensando, todo filho, ele olha para o pai no começo da sua história, ele vê o pai como um grande homem. Os filhos fazem desenho, 2 rabiscos, eles chegam lá e vão mostrar para o pai. Pai, olha o meu desenho, tem 2 rabiscos. Mas ele vai mostrar lá para o pai. Olha, pai, que lindo. Nessa hora o pai ignora e fala, nossa filho, que lindo, que maravilhoso. Daqui a pouco ele faz o mesmo rabisco e mostra, pai, esse. Por quê? Não tem jeito, o filho nasceu para olhar para o pai como um herói. Então, no comecinho, é essa visão que ele tem. O pai como um grande herói. E eu fico pensando Absalão. Né? Muitas vezes nós que somos pais, contamos uma história e tal, mas geralmente nós contamos histórias de outros acontecimentos, de outras cenas, mas esse não era o caso de Davi. Eu fico pensando Absalão, ouvindo as histórias do pai dele. Absalão, papai, me conta uma história, me conta aquela história que você me contou, porque os filhos gostam de escutar a história mais de uma vez. Pai, me conta aquela história lá, como é que foi quando você era novo, lá você estava cuidando das ovelhas do vovô. Conta aquela história lá que você pegou o urso. E aí Davi devia contar, eu fui lá, filho, peguei o urso matei ele. Matei o urso, depois eu matei o leão. Mas teve um dia que chegou um gigante de 3 metros de altura. Papai estava lá. E aquele gigante estava afrontando todo Israel. E o papai só tinha 5 pedras lisas. Sabe o que o papai fez? Todo mundo com medo. Papai foi lá e enfrentou ele. Peguei uma pedra, dei uma pedrada na testa dele. Aquele gigante caiu. É mesmo, pai, é mesmo. O filho se empolga com isso. Você fez isso, pai? Eu fiz. Todo mundo conhece essas histórias. Pode perguntar, todo mundo aqui em Israel conhece. É mesmo, pai, e aí? Fui lá, peguei a própria espada dele, cortei a cabeça dele. É mesmo, pai, e aí? Imagina. Essa era a história de Davi, do pai Davi, contando para os filhos Absalão. Eu fico pensando, na escola, os jovens, eles gostam, às vezes, muitas vezes, de competir com algumas coisas. O cara saca um telefone, eu tenho um iPhone 11, o outro fala, eu tenho um 12. Os caras nem usam o iPhone, mas quer ter o tal do iPhone. Mas por quê? Eu fico pensando em Absalão. Ele chegava e falava, meu pai matou um urso.
Aí o outro falava, mas o meu pai também, meu pai deu um tiro no urso, acertou uma flechada no urso. Uma flechada? Pois o meu pegou na barba e matou com as mãos. Não tinha para ninguém, Absalão. As histórias não tinham para ninguém. Mas veja, tudo isso daí, todo esse olhar de heroísmo que Absalão tinha no começo dessa relação, não foi sempre assim. Então tinha muitas histórias poderosas. Davi, ele era um grande guerreiro. Davi, ele também era um grande poeta. Davi escreveu a maioria dos salmos. Davi, ele construiu instrumentos. Então ele chegava lá, meu pai, né, faz canções e tudo mais. Era um cara altamente qualificado. Inspirador. Mas não foi sempre assim. Porque muitos falam, não, porque se meu pai fosse o rei Davi, aí sim seria tudo diferente. Não, veja, muitas pessoas elas se colocam nessa posição de vítima, porque precisam arrumar uma desculpa, mas você vai ver que as histórias, muitas vezes, a grande questão é você saber quem você é em Deus. Porque Davi, ainda que tinha um coração segundo o coração de Deus, esse foi o testemunho de Deus para ele, mas veja que, apesar dele ser um grande referencial nacional, ele não foi um bom pai. Não soube, no momento certo, conversar. Não soube. Então a Bíblia diz que rei Davi naquela época permitia ter mais de uma esposa, e ele tinha um outro filho, né, que era com outra esposa. Esqueci o nome dele, é Aminon, né? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Aminon. Então, Aminon era irmão de Absalão. E certa vez, a palavra de Deus diz que Aminon, ele inventa uma história que está doente, chama a sua outra irmã, que era de uma outra mulher do rei Davi, e ele abusa sexualmente da sua irmã. Olha que coisa terrível. Dentro da casa do rei Davi, do herói nacional, houve algo terrível como esse. Mas a Bíblia diz que, eu vou contar, que a história é longa, vou contar com as minhas palavras aqui, amém? Depois eu te passo os versículos. Mas a Bíblia relata que, nessa hora, diz que Davi ficou enfurecido. Entra na cozinha, chutando tudo e tal, mas ele não vai conversar com Aminon. Olha que coisa. Ele não vai lá ajustar. Um cara que matava urso, matava leão, matava gigante, não tinha essa intrepidez para ter uma conversa de ajustar o seu filho. Algo muito mais simples. Mas a natureza dele, ele não conseguia ajustar. Olha só que coisa terrível. Porque às vezes você faz uma imagem, mas aquilo que muitas vezes deveria ser feito é omisso. Foi o caso de Davi, no que diz respeito a seus filhos. E aí, nesse momento, Absalão, ele começa a gerar um sentimento. Por quê? Absalão conhecia o seu pai, era o herói dele, o primogênito. E ele ficou pensando, não, a hora que o meu pai, o meu herói, descobrir que você abusou da minha irmã, de Tamar, ele devia ter imaginado alguma coisa, ele vai tomar alguma atitude. Ele não vai permitir que Tamar viva dessa forma. Então, Absalão, o filho mais velho, ele tinha uma expectativa que o pai tivesse uma postura em relação a esse problema. Ou resolver com o filho mesmo de uma outra forma, ou naquela época ele permitia, como eram de mães diferentes, eram meio irmão, a lei permitia que se casasse com a irmã, quando era meio irmão. Mas nem isso Davi fez. Eu penso que nesse momento, algo entrou no coração de Absalão, em relação ao seu pai. Porque ele gerou uma expectativa que o pai tivesse uma atitude, mas o pai não teve. E aí começou a gerar um problema. Um grande problema. E aí, Absalão, indignado
com a situação, vai lá e mata o irmão. Olha que coisa terrível. Mata o irmão. Só que depois que ele mata o irmão, o que Absalão faz? Absalão foge para a Síria, para a casa do avô. O avô dele era, o pai de Davi, era rei na Síria. E ele foge para lá. E quando ele chega lá, ele pega asilo com o avô. Fica lá durante 3 anos. 3 anos lá na Síria. E aí, Joabe, que andava com Davi, ele falou assim, Joabe, ele fica indignado, fala, mas eu sabia desse relacionamento entre pai e filho, que foi destruído, agora Absalão está lá na Síria, e Davi aqui mal também, ele começa a interceder e faz ali, manda trazer ali Absalão resolve voltar, e quando Absalão volta, Davi não recebe ele imediatamente, passa 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Passam 2 anos. 2 anos. E aí Davi recebe ele. Mas olha só que coisa incrível que acontece. Ou seja, Absalão, 5 anos sem falar com o pai, porque ele ficou 3 anos na Síria, voltou, esperou mais 2 anos para falar com o pai. Davi, ele chega, ele fala, eu vou receber meu filho. Mas aí ele chega, vem cá, Alain. E ele manda o filho entrar. O filho entra e ele vai lá e recebe o filho com um beijo. Vira as costas e vai embora. Que coisa é essa? 5 anos, um beijo e não fala nada. Obrigado. Alguns homens, eles pensam que um beijo fala tudo. Já viu que homem é assim? O homem está brigado. Ele dá um beijo na esposa, ele acha que está tudo resolvido. As irmãs acham que estão resolvido? Mas o cara, ele falou o quê? Não, eu estava brigado, eu fui lá, dei um beijinho, está tudo resolvido agora. À noite o cara quer jogar bola. Não tem jogo, amigo. Não resolveu. Não tem. Então veja. O que muitas vezes, o que Absalão queria era o quê? Era uma boa conversa. Então veja, um beijo não fala muita coisa. Um beijo não fala muita coisa. Porque um beijo ele pode representar, da mesma forma que representa um afeto da sua esposa, pode representar uma traição de Judas. Olha que coisa interessante. Judas também não falou nada. Mas Judas falou o seguinte, aquele que eu beijar, é esse que vocês vão prender e matar. Judas chega em Jesus, não diz nada, só dá um beijo. E aí os soldados vão lá e prendem Jesus. Então veja que um beijo por si não fala muita coisa. Porque pode representar tanto um afeto, um carinho, quanto uma traição. É aqueles que te beijam, mas falam mal de você por trás. Não falam o que pensam na frente. Não falam. Mas por trás, eles falam. Você conhece alguém assim? Você já teve algum tipo de conversa? Fala, pastor, os que levantaram, falaram, não, pastor, eu não conheço, porque na verdade sou eu essa pessoa. Misericórdia, irmão. Mas veja, estou brincando aqui. Mas veja, um beijo ele pode representar tanto um quanto o outro. Então veja que Absalão naquele momento, ele queria uma boa conversa com o pai, mas o pai simplesmente beija e ignora. Oh Deus. Então veja que Davi se omitiu nessas circunstâncias. Sabe, nós não devemos ser omissos com os nossos filhos. Quando nós detectamos um problema, nós temos que ser o primeiro a entrar na guerra e na causa. Espera-se que o pai seja o primeiro a resolver, a dar o tapa. A dar o tapa também, se necessário for, aleluia. Fala, pastor, mas cadê? Oh, Deus, corte essa parte depois. Mas veja, para defender a sua esposa, sua família, você tem que ter postura.
Quantos estão compreendendo? Mas às vezes, né, quando é para fora, pastor, for para dar porrada eu dou. Tá, mas às vezes não é uma porrada que precisa, às vezes é uma boa conversa. Não seja omisso. Seja o primeiro a investir nos seus filhos uma boa conversa. Amém? Segundo, expresse amor aos seus filhos. Para converter os filhos, precisa expressar um amor. Sabe que, muitas vezes, né, acho que eu até pulei aqui uma parte aqui. Era o que aconteceu aqui. Né? Absalão, ele queria o quê? A expressão do amor de Davi. Mas ele não teve essa expressão do amor. Davi deu um beijo e o ignorou. Ignorou. Todo filho, todo homem, toda mulher gera uma expectativa no amor paterno. E é por isso que os homens são tão atacados nesse sentido. Tão atacados. E muitas vezes os filhos ficam cobrando uma postura do pai que também o pai não recebeu. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então nós devemos sim nos aproximar dos nossos filhos. Estarmos presentes. Porque muitas vezes esse distanciamento só vai causar dano. Só dano. Então esse distanciamento de que Davi teve em relação a Absalão, ele foi lá 3 anos e Davi não foi atrás. Sabe que quando o filho foge, lá no fundo ele espera que o pai vá atrás. Mas chegou um ponto que ele esperou tanto que o pai não foi. E aí ele falou, não, eu vou voltar para o pai. Mas quando voltou, ele só encontrou um beijo do pai. Ou seja, o pai permaneceu distante. Permaneceu distante. Então veja, aproxime-se do seu filho. Amém? Terceiro aspecto. Invista tempo de qualidade nos seus filhos. Sabe que presente não substitui presença. Presente não substitui presença. Então você precisa separar tempo para o seu filho. Falar, pastor, mas eu não tenho muito tempo. Às vezes a gente vê um filme. Mas ainda que você esteja vendo um filme, é um momento de você estar na presença. Em família, curtindo. É importante esses momentos. É importante você separar um tempo para eles, exclusivo, de conversa, de dedicação, de sentar à mesa e conversar. Porque muitas vezes no decorrer dos anos nós vamos abrindo mão de alguns princípios. As mulheres antigamente, elas sonhavam em se casar e preparar um café da manhã. Mas aí um dia o marido ficou atrasado, não tomou o café da manhã, ficou magoado. Falei, também não faço mais para o miserável. Ele não identificou aqui que eu acordei mais cedo com ele para fazer um café. Agora também não vou fazer o almoço. Pronto. Se quiser, come a janta de manhã, requenta. Então veja, você vê que muitas vezes que são princípios, por bobeiras muitas vezes nós vamos abrindo mão. Que vai prejudicando o casamento, vai prejudicando a criação com os filhos, vai prejudicando você mesmo. O bom andamento da casa. Quantos estão compreendendo? Alguns estão olhando com a cara meio assustada. Então veja, é importante você ensinar e instruir. Eu quero ler um texto aqui, né, de Josafá. Josafá foi um grande homem de Deus. Só que não soube transferir para os filhos. Não soube. Transferiu o quê? Princípios. Uma coisa é você, mas a coisa mais preciosa que um pai pode transferir são princípios da palavra de Deus aos seus filhos. É trazer o estilo de vida de um homem temente a Deus para os seus filhos. Vamos ler lá em 2 Crônicas 21, a partir do verso 3.
2 Crônicas 21, a partir do verso 3. Consegue projetar aqui? Seu pai é Josafá. Você está falando esse contexto aqui de Jeroão, mas o seu pai, né? Então veja, seu pai, que está falando aqui de Josafá, lhes fez muitas dádivas de prata, de ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino de Jeroão, por ser o primogênito, então veja, Jeroão era o filho de Josafá. E o seu pai fez grandes feitos, é um cara que prosperou muito, conquistou cidades e tudo mais. Então ele foi um grande referencial, mas não quer dizer que ele foi um grande referencial como pai. Por quê? A coisa mais preciosa que o pai poderia fazer pelos seus filhos não eram ouro, prata, riquezas, apartamentos, investimento na XP e tudo mais. Não era nada disso. Isso é só uma consequência. Mas porque ele botou o foco nas coisas do mundo, ele esqueceu das principais que um pai tem que fazer, que é ensinar os princípios da palavra de Deus e do temor de Deus. Vamos continuar lendo. Por que não ensinou os princípios? Olha as consequências. Vamos lá. Tendo Jeroboão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Mais um. Era Jeroboão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, o último. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Então veja, o cara ele fez muitos feitos também, mas da forma errada. E aos olhos de Deus, ele foi reprovado. O filho foi reprovado. Por quê? Porque não tinha os princípios do temor a Deus. Como estão compreendendo? Sabe, queridos, nós precisamos ensinar sim os nossos filhos em qual caminho eles devem andar. Precisamos. Esse papel é nosso, é do homem. Muitos homens, eles transferem isso para as mulheres. Veja, você e sua esposa é uma só carne, mas isso não quer dizer que você deva abrir mão de princípios. Você deve ser o primeiro. Você deve ser o primeiro. O pastor hoje está pegando o pé dos homens, né? Estou mesmo. Por quê? Porque você deve ser o primeiro a trazer a presença de Deus. Você deve ser o primeiro a falar, olha, precisamos ir agora para a igreja. Você deve ser o primeiro a pegar os seus filhos e falar assim, não, vamos lá, porque tem uma salinha te esperando, lá você vai ser instruído pela palavra de Deus. Isso não quer dizer que você deve se assentar com a palavra de Deus na sua casa. Mas os seus filhos, eles estão te observando 24 horas. 24 horas eles estão te observando. Então não adianta você ter uma postura aqui de homem de Deus, mas na sua casa você... Quantos estão compreendendo? Então veja, você precisa ser alguém constante, temente a Deus, temente a Deus. Isso vai trazer, né, sabedoria, unção e vida para você e para os seus filhos, amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Quarto ponto, leve uma vida séria com Deus. E quando falo sério aqui, não quer dizer que você não deva brincar mais não. Uma vez a minha esposa falou, acho que você brinca demais. As pessoas vão te levar a sério. Eu falei, olha, lá atrás eu decidi a não fazer performance de pastor. Por quê? Porque eu não queria que os meus filhos, quando ficassem mais velhos, falassem que eu tinha uma postura na igreja e outra postura na minha casa. Então o que eu sou na minha casa, eu sou aqui na igreja. O que eu sou no meu trabalho, eu sou aqui na igreja. Porque eles não podem falar. Isso não quer dizer que eu não tenha defeitos. Mas o que eu estou dizendo é que eu não faço uma performance. Você não deveria fazer uma performance. Quantos estão compreendendo?
Então, queridos, não dá para você viver camuflado, fantasiado. Não dá. Uma hora os seus filhos crescem e eles percebem que era só uma alegoria, era só uma fantasia, não tinha realidade. Então você precisa ter uma vida séria. E quando eu digo séria, é você saber o que é importante para você e para a sua família. E aí você não deve abrir mão dos princípios de Deus, do reino de Deus. Quando você entende isso, você começa a viver o reino de Deus, porque você vive o reino de Deus, para que toda a sua família viva. Isso é ser alguém sério em Deus. É você se encaixar no reino de Deus, para que os seus filhos possam ver e falar, eu também quero me encaixar. Eu também quero fazer parte. Eu também quero ser um com Deus. Então esses princípios, nós não podemos abrir mão, não podemos esconder debaixo do tapete. Não podemos. Olha o que diz lá o texto, lá em Deuteronômio 28, 41. Vamos ler, Deuteronômio 28, 41. Dá para projetar aqui? Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Deixa eu te falar uma coisa, nenhum pai, nenhuma mãe gera filho para viver em cativeiro. O contexto aqui é o seguinte, os filhos foram levados em cativeiro, viviam como escravos. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós geramos os nossos filhos para ele viver na liberdade que Cristo nos libertou. O que é viver o filho em cativeiro? É quando o seu filho vive escravo da droga, escravo do álcool, escravo da prostituição, escravo de uma fortaleza na mente, de um engano, de um ensino errado, de um ensino equivocado, onde você é homem temente a Deus, mas seu filho fala que é teu. Ficou escravo. Nós não geramos filhos para serem levados cativo. Não fomos chamados para isso. Muito pelo contrário. Nós somos chamados para transferir a vida de Deus que está em nós, para ensinarmos as nossas crianças em que caminho eles devem andar, para que quando crescerem, eles não se desviarem. Esse é o nosso papel. Nós temos que ser os primeiros a viver essa realidade. E onde começa isso? Não é no culto, não é na célula. Essa realidade começa na sua casa. É na sua casa. Quantos estão compreendendo? Os homens estão tímidos. Quantos homens estão compreendendo? Põe voz aí, irmão. Aleluia. Esse amém meio frouxo não é do nome de Deus, irmão. Põe um amém forte. Quantos estão compreendendo? Amém. Aleluia. Precisa engrossar também, fazer performance agora. Brincadeira, irmãos. Oh, Deus. Mas esse papel é nosso, amém, queridos? Então veja, ninguém criou filho para perdição. Ninguém. Quinto aspecto. Não leve seus filhos para o mundo. O que é o mundo? Sabe, o mundo ele é uma linha muito fina. Os princípios que você vai ensinando no dia a dia é uma coisa assim muito fina. Se você não prestar atenção, você mesmo começa a introjetar na vida dos seus filhos que o mundo é mais importante do que o reino de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui. De manhã, seu filho não quer acordar para ir para a escola. O que você faz? Você chega lá e dá presta atenção nele. Pá, acorda aí, moleque. Fala, pastor, você vai dar um pedala robinho no seu filho para ele levantar? Fala, o cara, você chama uma vez, duas vezes, daqui a pouco você arranca a coberta e dá presta atenção nele, levanta aí. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Talvez seu filho chegue e apresente o ECA. Olha, aqui no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode. Pois é, talvez aconteça. Eu conheço histórias que já aconteceu. Mas veja,
Tem uma coisa de errado nisso? Sim ou não? Vou entrar um pouquinho nisso daí. Já estou aqui mesmo. Não pode encostar a mão, porque senão vai ficar traumatizado. Irmãos, quantos aqui tomaram presta atenção do pai e da sua mãe? Você ficou traumatizado porque seu pai te bateu para ir para a escola? Você falou, agora minha vida vai ser uma tragédia. O que eu vou fazer agora? Era assim, lógico que não. Hoje até agradece, porque talvez se seu pai e sua mãe não tivessem presta atenção, você não estaria nem aqui. Não é porque seu pai foi lá e te disciplinou no momento devido. Aleluia. Mas veja, alguma coisa errada nisso? Não, faz parte. Faz parte daqueles que amam seus filhos. Fazer com que eles façam o dever de ir para a escola, é o mínimo. Mas muitas vezes, porém, contudo, todavia, entretanto, no dia que tem que ir para o culto, está chovendo, está frio. Hoje está frio, acho que eu não vou para o culto não. Mas o dia que está frio, está chovendo, mas seu filho tem uma prova, você fala, você vai. Você vai, eu vou te levar aqui, você vai botar capuz, você vai botar tudo, eu vou de guarda-chuva, mas você vai. Mas às vezes você mesmo, no dia de culto, você fala, não, vamos ficar em casa aqui, ó. Aproveitar que o pastor parou com as transmissões online, estoura uma pipoquinha lá, bem. Vamos botar um filminho aqui. Veja, vamos descansar essa semana. Aliás, nós vemos numa pegada agora, acabamos de sair do jejum de 40 horas, nossa, já teve muita, já estou cheio. Então é melhor não ir para o culto hoje. Mas aí seu filho, pai, eu gosto das nossas crianças, quando elas vão nas salinhas, elas que muitas vezes fomentam os pais, quando na verdade deveria ser o contrário. Fala, não pai, mas hoje vai ter lá o Kids, a tia falou que ia falar, eu queria pegar a continuação. Fala, menino, semana que vem eu te levo. Veja, o que você está introjetando dentro do seu filho, sem você perceber muitas vezes. Você está abrindo o princípio, você está dizendo o seguinte, olha, a escola é muito mais importante do que a igreja. Quando, na verdade, se fosse colocar numa balança, o reino de Deus ele é muito mais importante. Porque é os princípios de Deus que vai determinar e vai dar uma visão para o seu filho, vai dar uma visão para você, muito mais alargada do que o mundo dá. Muito mais. Mas muitas vezes nós abrimos mão, infelizmente. Sem perceber. Veja, muitas vezes isso não é culpa sua. Não é culpa sua muitas vezes, é porque você também não tinha. E porque você não tinha, deixa a vida me levar do jeito que é. Quantos estão compreendendo? Mas uma vez que você entende, conhece os princípios, e aí você decide de uma forma consciente, aí só Jesus. Então veja, queridos, leve os seus filhos para Deus, amém? Sexto, discipline seus filhos no temor do Senhor. Sabe, nós precisamos disciplinar os nossos filhos no temor do Senhor. Deixa eu dar aqui um exemplo aqui, vários homens de Deus foram reprovados, eram referenciais, eram sacerdotes de Deus. Então no Velho Testamento tem lá, o sacerdote, o Eli era um sacerdote, do Deus Altíssimo. Porém, os seus filhos, ele não fez esse ensino. Ele viu os filhos fazendo coisas erradas e fez vista grossa. Então, Finéias e... Esqueci o nome dos filhos dele, hein? Não tem... Rufini e Finéias. Aleluia, ainda bem que tem uns universitários aqui. Rufini e Finéias, o que acontece? Os filhos lá estavam lá dentro do templo se prostituindo. O pai viu e não fez nada. Ou seja, tinha que disciplinar. Você não vai fazer isso aqui, ou seja, ignorou.
Quando tinha que disciplinar, fez vista grossa. Quando tinha que chegar e falar, filho, você está errado, olha o que você está fazendo, nós somos uma família sacerdotal, eu vou te ajustar a sua rota agora, você vai andar comigo, não vai sair do meu lado. O que ele fez? Virou as costas e foi embora também. Por quê? Porque nós homens temos dificuldades de conversar com os nossos filhos. Não foi combinado. Então veja, nós temos dificuldades desse confronto. Não precisa responder não, mas nós temos. É a nossa natureza. Às vezes fala, não, conversa você lá, você quer delegar para a mãe. Mas você é o referencial de pai. Isso é intransferível. Porque Deus deu a paternidade a você. E você não deve transferir isso. A minha esposa aqui, a não ser que a mulher seja viúva, sim, mãe solteira, enfim, aí você vai para o papel dos dois. Amém? Sétimo e último. Ministre perdão verdadeiro aos seus filhos. Irmãos, talvez esse é um ponto que os pais têm dificuldade de ministrar esse perdão. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui aos filhos. Eu não sei se você sabe, mas os pais também ficam magoados com os filhos. Muitas vezes você acha que o seu pai não fica magoado com a sua postura, com o seu comportamento e com a sua conduta. Mas todo pai também se magoa com os filhos. E muitas vezes aí começa a gerar um grande impasse entre pais e filhos. Por quê? Porque você olha para o seu pai, você está magoado com o seu pai. Só que o pai olha para você e ele também está magoado com você. Aí se torna um grande impasse. Muitas vezes onde dois homens, ou um homem e uma filha, um pai e uma filha, não se conversam. Estando muitas vezes no mesmo lar. Olha que coisa terrível. Não se conversam. Porque o pai também fica magoado muitas vezes. E muitas vezes o filho tem uma reivindicação porque não consegue enxergar. Eu não gosto de dar muito exemplo meu, porque parece que eu estou falando as minhas histórias, as minhas experiências. Mas eu lembro um dia, minha filha lá atrás, depois ela fala, pai, você não devia ter falado. Mas um dia que meus filhos chegaram e falaram assim, não, mas você não tem tempo para a gente, você tem tempo para tudo menos para a gente. Eu fiquei pensando, puxa vida, você não leva a gente no parque. Eu fiquei pensando, puxa vida, todas as férias eu separo um dia para levar os meus filhos, minha família, para passear, me organizo financeiramente para isso. Sonhamos, projetamos junto, arrumamos a mala junto, né? Ficamos ali numa expectativa. Mas veja que muitas vezes filhos não conseguem enxergar. Ah, porque o meu pai sempre foi ausente. Você já ouviu alguma coisa assim? Você já pensou alguma coisa assim? Mas às vezes o seu pai era ausente porque o seu pai estava trabalhando. Ah, mas naquele dia específico, meu pai não foi na escola, era o dia da apresentação e meu pai não foi. Pois é, às vezes naquele dia seu pai tinha que fechar um grande negócio, que ia trazer uma grande provisão de uma compra de uma casa, de um carro. Foi por isso que ele se ausentou. Mas muitas vezes os filhos, por imaturidade, não conseguem enxergar que o pai estava trabalhando, né? Ele estava ausente, mas ele estava ausente porque muitas vezes ele é um homem de verdade. Ele estava ausente porque ele é um provedor do seu lar. Mas o diabo entra na história para tentar destruir a imagem, dizendo que o seu pai não te ama. Isso não é verdade. Sabe, muitas vezes os pais eles estão trabalhando continuamente, para trazer provisão para casa. Isso não quer dizer que ele não ama. Isso não quer dizer que ele te esqueceu. Muito pelo contrário, isso quer dizer que ele colocou todo o coração para trazer suprimento para a sua casa. Quantos estão compreendendo?
Então veja que muitas vezes tem uma grande... E aí o pai fica magoado muitas vezes. Fala, mas não é que eu não quero estar aqui, tem algo importante a ser feito. Em detrimento à família. Mas aí o diabo ele formata um negócio na mente do filho e acha que o filho toma aquilo como verdade. E nos dias de hoje, diante de uma internet, que veja que tudo que Deus faz que é bom, o diabo vai lá e distorce. A internet ela facilitou muito. Muitas coisas. Mas muitas vezes o que acontece? Essa mesma internet ela destrói. Os filhos começam a ser ensinados por uma internet, por um ensinamento mimimi, esquerdista, freudiano, que tem que ter algum culpado. E muitas vezes a culpa sempre é do pai. Mas deixa eu dizer, às vezes não. Mas se vai crescendo esse embolo na cabeça do filho, no final das contas, é só o diabo tentando distorcer a figura paterna do seu pai. Sabe, eu sei que nós temos muitos pais aqui, que também são filhos. E que não perceberam que é uma grande guerra espiritual para que o seu coração se converta do seu pai. Nada no mundo é neutro. Então, quando a palavra de Deus diz que o coração dos pais converteria os filhos e dos filhos aos pais, há uma grande guerra para que isso não se torne uma realidade nas casas hoje em dia. E muitas vezes, sem perceber, vai havendo um grande distanciamento. É interessante que quando uma criança nasce, muitas vezes o pai brinca ali e tal, e, achou, aí a criança dá uma risadinha e tal, tem essa ligação. Aí vai crescendo, as brincadeiras vão mudando. Aí às vezes você tem uma época do futebol, tem uma época que não sei o quê, mas às vezes vai passando muito rápido. Quando chega aos 12 anos, você já está na época da lutinha, querendo lutar. Daqui a pouco, já está com 17. Quando é pequeno, vai dando beijo. Eu insisto em beijar meus filhos, constantemente. Até quando? Até aguentar. Porque eu sei que uma hora eles não vão querer. Mas eu vou insistindo, por quê? Se eu desistir muito cedo, eu vou perder o contato lá na frente. Porque quando chega, aí aos 15, vai se afastando, mas chega uma hora, aos 17, 18, nem contato mais tem. O pai chega e fala, e aí, velho, beleza? E vai embora. Faz um pix na minha conta. Talvez seja a maior frase. Vai quebrando o relacionamento. Como vocês estão entendendo? Tudo isso é um trabalho do diabo. Para destruir a figura do pai. Então veja. É muito ruim quando nós, como filhos, independente de quantos anos você tenha, talvez você tenha temos jovens aqui, temos aqui pais de 30 que também são filhos, pais de 40, pais de 50, pais de 60. É muito ruim quando você fica com formatado essa figura do seu pai. Que aqui eu estou falando para os pais, mas eu quero lembrar que você também é filho. Antes de mais nada. Antes de você ser pai, primeiro você precisa aprender a ser filho. E essa posição de filho, não dá para você cobrar algo que seu pai não teve. Se você tem mais, às vezes seu pai nem convertido é. E aí você quer cobrar algo que nem ele mesmo tem. É muito ruim isso. Então o seu papel é que é orar para que o seu pai tenha uma experiência poderosa com Deus. Se seu pai não é o pai perfeito que você quis, deixa eu te falar, talvez ele nunca seja o pai perfeito que você sonhou, mas você precisa decidir no seu coração amá-lo do jeito que ele é, porque quando você rejeita o seu pai, você está rejeitando o próprio Deus, porque o seu pai foi colocado por Deus para ser o seu pai. Nós temos vários tipos de pai. Temos esse pai natural, esse pai biológico. Temos os pais de criação. Temos os pais espirituais. Quem são os pais espirituais? São aqueles que te formaram. Mas muitas vezes você não tem contato. Você aceitou Jesus com uma pessoa e ela estava numa missão missionária, você nunca mais teve contato. Mas tem aquele pai, que eu chamo de o pai paterno espiritual, que é aquele que cuida de você na sua carreira, no seu trajeto de formação de Cristo. Ele também é um pai.
Sabe, a palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe. Sabe, esse é o nosso papel de filho. Sabe, hoje é dia dos pais. Eu não sei como você quer ser lembrado. Não sei. Há um tempo atrás, o pastor Aloysio contou uma história falando a respeito de um grande homem de Deus, o pastor Wilson. E ele falou a respeito de Alfred Nobel. Quem sabe que é Alfred Nobel aqui? Poucos, né? Alfred Nobel, ele foi o inventor da dinamite. Já estou encerrando. Alfred Nobel, ele foi o inventor da dinamite. E se hoje nós temos o que nós temos aqui, nesse mundo moderno, é porque Alfred Nobel inventou a dinamite. A dinamite facilitou toda a extração de ferro, manganês, cobre e tantos outros metais aí, para que nós pudéssemos ter cidades tão edificadas no sentido de construção, de aeronaves e tudo mais. E isso foi algo muito poderoso. Mas o que acontece? Na Primeira Guerra Mundial, aconteceu algumas coisas. E aconteceu algo muito interessante com Alfred Nobel. Porque a dinamite, ela não foi feita só para extrair esses metais preciosos. Na Primeira Guerra Mundial, fizeram bombas. E foi a primeira vez relatado que se soltaram bombas em cima de cidades. E naquela época, Alfred é um sueco e saiu no Jornal de Estocolmo uma notícia equivocada. E naquele dia, alguém falou que ele havia morrido. E aí ele leu uma matéria a respeito dele mesmo. E quando ele leu essa matéria a respeito dele mesmo, ele falou assim: hoje morreu o homem que destruiu cidades, destruiu pessoas, arruinou o mundo. E diz que Alfred Nobel ver aquilo lá, aquilo mexeu muito com ele. Porque ele teve a oportunidade de ver como ele seria lembrado. Como é que as pessoas iriam lembrar? Porque ele tinha feito um grande feito. Mas aquele grande feito, as pessoas vão lembrar como aquele que arruinou cidades, arruinou famílias, matou milhares e milhares de pessoas. Era isso que as pessoas, quando falavam o nome dele, era isso que as pessoas associavam. Mas sabe que interessante? Ele já era um homem velho. Mas ele decidiu mudar a sua história. Ele decidiu mudar a visão de que as pessoas tinham a respeito dele. Talvez você nunca ouviu falar sobre Alfred Nobel, mas talvez você já ouviu falar sobre uma fundação que dá o prêmio Nobel. Então veja que Alfred Nobel, o que ele fez? Ele criou uma fundação onde todos os royalties daqueles que utilizavam dinamite tinham que pagar para essa fundação. E todos os anos ele decidiu dar prêmios às pessoas na área da tecnologia, na área da ciência, na área da arte, até na área da política. Prêmio Nobel da Paz. Quando já ouviu falar nisso? Então veja, e assim ele começou a fazer. Os royalties que davam dessa fundação, ele começou a premiar pelos grandes inventores, pelos grandes homens, pelos grandes referenciais que estavam sendo levantados. Acho que é em torno de $1 milhão. É algo que ajuda bastante, mas não é por uma questão do valor em si, mas é pelo que ele representa. É interessante que hoje ninguém conhece mais ele como aquele que inventou a dinamite, mas conhece por aquele que premia, que todos os anos, os grandes homens que têm se levantado em todo o planeta Terra. As pessoas não se lembram mais que a invenção dele destruiu cidades, mas se lembram sim que é um grande investidor da ciência, da arte, da política, ainda que já tenha morrido.
A geração continuou sendo estabelecida através do Prêmio Nobel. Em um momento da vida dele, ele teve a oportunidade de se enxergar e ver como as pessoas o viam. E ele tomou uma decisão de mudar de vida, de fazer uma nova história, para que as pessoas pudessem lembrar dele, não daquele que destruía as cidades, mas daquele que premiava os grandes homens do mundo. Então veja, sabe, eu não sei você, como é a relação com o seu filho, você que é pai, e você que é pai que também é filho, eu não sei como é a relação com o seu pai, mas uma coisa eu sei, você pode decidir no seu coração, mudar a visão que você tem a respeito do seu pai, de uma cobrança que talvez nunca aconteça, mas você pode decidir amá-lo do jeito que ele é, com as deficiências que ele tem. Isso não quer dizer que ele não pode mudar, ele pode mudar sim. E esse é o poder de Deus. Mas tudo começa com uma decisão do coração. Tudo começa com uma decisão que você toma, de ser um melhor pai, de decidir investir nos seus filhos, talvez como você nunca investiu antes. Mas você que é filho também, decidir ser um filho que você nunca foi antes também. Sabe, é uma decisão que cabe a nós. Eu quero orar por aqueles nessa noite. Aqueles que querem sim fazer uma nova história em relação aos seus filhos, mas também você que é filho, ter uma nova história em relação aos seus pais. Talvez seu pai já tenha partido, mas eu quero te dizer que Deus levanta homens para serem seus pais espirituais, de referenciais para dar continuidade. Sabe, eu sei quem são os meus pais espirituais. De tempos em tempos Deus mudou alguns, mas aqueles que são pais, eles marcam as nossas vidas. Não importa se eles já partiram ou não, não importa se eles estão distantes ou não, mas eu sei quem é meu pai espiritual, eu sei quem é minha mãe espiritual. E esses pais e essas mães espirituais, tem coisas que nem os meus pais naturais podem dar, porque meus pais nem sabem como dar. Mas você que é um homem de Deus, você pode marcar os seus filhos, tanto de uma forma natural como espiritual. Sabe, se você quer fazer uma nova história, de uma nova postura, de um pai, de um filho, de uma filha, uma nova história, eu quero que você fique de pé onde você está, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar por você nessa noite. Sabe, Alfred Nobel, ele decidiu mudar. E hoje você tem essa possibilidade de mudar a sua postura como pai, como mãe, mas você também tem a oportunidade de mudar essa postura como filho. Se seu pai ainda é vivo, você pode mudar essa postura. Se seu pai já partiu, você pode mudar essa postura como um filho espiritual, agarrando no seu pai espiritual e construindo, edificando uma história que possa marcar as próximas gerações e ser lembrado daqui muitos anos, muitas décadas. Alfred Nobel tem sido lembrado até os dias de hoje, porque ele decidiu, tomou um posicionamento natural, que tem passado por gerações e gerações, por anos e anos, por décadas e décadas. Até quando isso vai? Eu não sei. Mas eu sei que muitos o conhecem. Muitos aqui conheciam o Prêmio Nobel, mas não sabia como começou a história de Alfred Nobel.
Então deixa eu te falar uma coisa. Não importa como você tenha começado ou como está o seu relacionamento. Delfa de Nobre não começou muito bem, mas terminou muito bem. E você tem a oportunidade de fazer uma nova história a partir de hoje. Tanto como filho, mas também como pai. Quero orar por você. Erga os seus braços onde você está. Pai, em nome do Senhor Jesus. Quero apresentar aqui, Senhor, tanto os pais quanto os filhos e filhas do Senhor. Pai, que nesses dias, ó Deus, haja uma decisão real, concreta e genuína, Senhor, no coração de cada um, Pai. Que teu Espírito Santo possa mesmo inspirá-lo a serem homens tementes ao Senhor, homens de verdade, homens que caminham no princípio, no caminho da verdade e a vida, homens que entenderam o papel do chamado de instruir os seus filhos, homens que entenderam que são provedores da sua casa, homens que entenderam que tem algo maior a ser feito através dele e em neles, Pai. Por isso, Espírito Santo, capacita esses homens, capacita esses pais que aqui estão presentes, capacita, ó Deus, aqueles que não puderam estar hoje, que estão reunidos na casa dos seus pais, Senhor, mas que o teu Espírito Santo possa ministrar ao coração de cada um deles, Pai. E eu oro, Senhor, pelos filhos e pelas filhas, Senhor. Oh, Pai, que o teu Espírito Santo traga a verdade da tua palavra, Pai. Que toda fortaleza seja destruída, Pai, e a verdade da tua palavra prevaleça no coração dos filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, porque a tua palavra diz que o coração dos pais se converteriam aos filhos e dos filhos se converteriam aos pais, Senhor, e nós somos gratos por isso, Pai, porque a partir de hoje nós decidimos ser melhores pais, melhores mães e melhores filhos, para a honra e glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora fala, e agora, pastor, como é que faz? Agora você começa a orar pelo seu pai, você começa a orar pelo seu filho. Vamos fazer isso agora? Se você está, reunir as famílias, se é que você está com seu pai, faça isso. Fala, pai, eu quero ser um melhor filho, e você que é pai, fala, eu quero ser um melhor pai. Se sua família está aí, faça isso. Se ela não está, faça isso quando você encontrar o seu pai, a sua mãe. Você chegar na sua casa e fala, mãe, pai, eu quero ser um melhor filho, né? Em nome do Senhor Jesus, amém? Mas nós estamos encerrados. Se tiver um louvorzinho de fundo, deixa um louvorzinho de fundo enquanto isso, né? Mas você que não está com a sua família, faça isso quando você chegar em casa. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia.